Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia e deixe ela aberta aí em Marcos capítulo 4. Eu quero pregar, eu vou falar hoje sobre um tema. Eu já tinha combinado com a Gabi, Gabi? 2, 3 semanas já, né? Nós estamos planejando falar sobre isso, porque depois o Romeu, né? É o Romeu que tem o Noah que tem um presentinho para dar para todo mundo. Depois eu vou falar sobre isso no final da mensagem. Então deixa a sua Bíblia aberta aí, Marcos capítulo 4. E eu vou usar esse texto a partir do versículo 31, mas eu vou ler durante a mensagem. Meus irmãos, o Evangelho de Marcos, ele é conhecido pela forma dinâmica com que ele faz a sua narrativa. Muito dinâmica. Ele é diferente de Mateus. Mateus, ele detalha longos discursos de Jesus. E é diferente também de João, que vai aprofundar a sua teologia no Verbo encarnado, no Verbo de Deus que veio a esse mundo. Marcos, ele vai apresentar aqui Jesus em movimento constante, ele vai apresentar o dia a dia de Jesus. Ele é diferente dos outros escritores. Ele vai mostrar Jesus pregando, ele vai mostrar Jesus curando, libertando, revelando o reino de Deus com poder. E aqui no capítulo 4, nós vamos encontrar uma coletânea dessas parábolas que foram contadas por Jesus a multidões. E eles estavam nas margens do mar da Galileia. E esse dia aqui de Marcos, capítulo 4, do versículo 31 em diante, foi um dia muito intenso. Porque Jesus estava ensinando aquela multidão durante o dia todo. Aquele povo se aglomerava, aqueles ensinos profundos de Jesus, as expectativas dessas pessoas em relação a Jesus como mestre. E quando cai a tarde, Jesus ele dá uma ordem aqui a seus discípulos que parece uma ordem muito simples, mas ela foi uma ordem carregada de propósitos. Porque Jesus fala assim para os discípulos: vamos passar para outra margem. Ele falou só isso. Parece uma coisa simples, parece algo normal, mas aqui nós precisamos compreender o contexto geográfico e o contexto espiritual disso aqui. Porque o Mar da Galileia, apesar de ser chamado de mar, na verdade era um grande lago de água doce que ficava cercado de montanhas por todos os lados. E esse mar aqui, ele parecia uma bacia, né? Água lá embaixo, montanha por todos os lados. E os discípulos sabiam que aquele lugar tinha muita ocorrência de tempestade, principalmente quando caía a tarde. Aquele, por ser rodeado de montanhas, aqueles ventos vinham e criavam tempestades que não eram esperadas. Acontecia do nada, eles estavam bem, daqui a pouco caía uma tempestade. E os discípulos, muitos deles aqui eram pescadores, conheciam bem esses riscos, mas eles sabiam como lidar com o vento e com as ondas. Mas nessa noite aqui em especial, eles perceberam que eles estavam diante de uma situação, eles estavam diante de alguma coisa que estava ultrapassando as suas habilidades humanas. Porque eles sabiam pescar, eles sabiam andar no mar, eles já tinham enfrentado tempestades, eles já tinham enfrentado ventos, mas aqui eles perceberam que o que estava acontecendo nesse momento era algo que estava além do que eles podiam fazer, eles não tinham mais o que fazer. E há também aqui um detalhe muito importante, porque a outra margem que o texto fala não era apenas um ponto geográfico, não era somente um passeio de barco. No outro lado da margem era um território gentílico, região dos Gadarenos, que logo no capítulo 5, Jesus ia expulsar o demônio dos Gadarenos, daquele Gadareno. Quer dizer, essa travessia não era uma viagem de barco, era uma missão espiritual. Era uma uma viagem missionária. Havia aqui muita oposição, havia resistência. O mar que estava revolto nesse momento não era somente um fenômeno natural, mas era também um sinal espiritual de batalha. Porque o diabo sabia que Jesus estava indo para o outro lado para uma missão. E o diabo queria atrapalhar aquela missão. Há muitas vezes, quando acontece conosco esse tipo de coisa aqui,
Que obedecer à voz de Jesus e atravessar para outra margem, quer dizer, sair da nossa zona de conforto, romper barreiras, avançar na nossa caminhada espiritual. Muitas vezes nós enfrentamos tempestades que não estão planejadas. Se eu fosse perguntar aqui hoje, quantos aqui já passaram durante essa semana muitas tempestades? Quantos aqui já passaram muitas tempestades quando você resolveu que serviria ao Senhor? Que você resolveu que faria algo diferente para o Senhor? Estava tudo tranquilo, tudo apaziguado, mar calmo, vento calminho, mas quando você decidiu fazer algo para Deus, o negócio começou a entornar. E essa travessia dos discípulos não começou em desobediência como Jonas. Nós até falamos sobre Jonas hoje na escola dominical. Essa travessia não começou com a desobediência de Jonas, que não queria ir para Nínive. Não, ela começou com obediência. Porque Deus fala para os discípulos, vamos atravessar, e eles foram. E mesmo assim, o vento soprou forte. Irmãos, isso aqui ensina algo profundo para nós. Estar com Jesus, estar no centro da vontade de Deus, não significa ausência de ventos, não significa ausência de tempestades, não significa nada disso. Agora, traga esse cenário para a nossa vida hoje. O Mar da Galileia representa os contextos imprevisíveis que a gente vive. Doenças, a saúde que se abala, o problema financeiro, as dificuldades do dia a dia. E essa é a pergunta do coração humano diante do silêncio de Deus, às vezes, porque é bom a gente ser abençoado, não é? Quem não gosta de ser abençoado? Quem não gosta de acordar de manhã, sabendo que está tudo bem, que não tem nenhuma dificuldade, que a despensa está cheia, que a conta bancária está recheada? Quem não gosta de acordar assim de manhã? Né? Quem não gosta? Nós gostamos disso, nós queremos acordar de manhã felizes, dando bom dia até para poste, de tão feliz que a gente está. Mas nem sempre isso acontece. Esse contexto aqui precisa, nessa manhã, ensinar algumas coisas para nós. Primeira coisa que a gente vai aprender no versículo 35, ele vai dizer assim, ó: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Sabe o que eu aprendo aqui? E eu acho que você aprende também. É que a presença de Jesus, ela não evita tempestades, mas ela garante o caminho. Porque o detalhe mais precioso desse texto está nas palavras de Jesus, quando ele fala assim, ó, passemos para outra margem. Ele não disse aqui, ó, vamos tentar passar. Não, ele não deixou a frase em aberto, ele não deixou como dúvida, mas ele usou um verbo aqui no imperativo, que carrega uma ideia de certeza. Quer dizer, o destino já estava garantido antes mesmo da travessia começar. A palavra de Jesus não é uma sugestão. A palavra de Jesus é uma promessa. E quando ele fala, o futuro já está selado. Quando Jesus manda, porque os discípulos aqui, eles obedeceram a ordem do mestre. Eles entraram no barco, partiram, e eles sabiam que era uma travessia distante, era uma travessia difícil. Meus irmãos, obedecer a Cristo não significa viver em calmaria constante. Às vezes nós nos abalamos com os ventos que batem na nossa vida. Mas a travessia, andar com Jesus, significa caminhar seguro de que, independentemente das lutas que nós tenhamos, independentemente das dificuldades que a gente tenha no dia a dia, sejam elas financeiras, sejam elas de saúde, sejam elas de relacionamento, tudo isso está sobre o propósito do Senhor, e Ele já sabe de tudo. E essa aqui é uma lição fundamental, porque quantas vezes a gente para e pensa assim, se eu estou servindo a Deus, por que eu estou enfrentando tanta dificuldade? Se eu estou servindo a Deus, eu vou na igreja, eu participo das ações da igreja, eu entrego o meu dízimo, eu sou fiel na minha vida, na minha família, nas minhas questões, por que eu estou passando por tantas dificuldades na vida?
Por que o trabalho não deslancha? Por que aquela promoção que eu tanto estava esperando não acontece? Por que eu ainda estou desempregado? Por que as coisas estão acontecendo se eu estou servindo a Jesus? E a resposta diante desse texto me parece muito simples. Porque o Evangelho não é um convite a uma vida sem problemas. Mesmo que se esteja sendo pregado isso hoje em dia. Venha para Jesus que os teus problemas acabaram. Não é assim. A vida com Jesus não é uma vida sem problemas, mas é uma vida de confiança. É uma vida de propósitos. Porque estar no barco com Jesus não vai nos poupar da chuva, mas nos garante que nós venceremos as dificuldades que virão até nós. E é interessante porque Salmo 23, ele vai falar uma coisa muito interessante. Ele vai dizer assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É lindo isso. Existiam as montanhas, outra montanha. Quando uma montanha terminava, e lá embaixo, antes de começar outra, era um buraco muito fundo, e lá tinha água. E as ovelhas sabiam que lá tinha água. Então as ovelhas começavam a descer, chegava um ponto que elas caíam lá dentro da água. E elas estavam com sede, e elas bebiam toda a água que elas podiam, matavam a sua sede, ficavam bem. Só que agora elas estavam com a lã molhada, elas estavam com a parede da montanha escorregadia, elas não tinham como subir. Aquele lugar lá embaixo se chamava como lugar da sombra e da morte. Por quê? Primeiro sombra, porque o sol não batia lá. E morte, porque as ovelhas morriam lá. Mas aí a Bíblia vai dizer que ainda que eu ande pelo da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe o que o pastor fazia? O pastor descia. E ele ia se segurando nas vegetações, ele ia segurando nas paredes daquele vale da sombra e da morte. Quando ele chegava num certo ponto, ele pegava o seu cajado e ele enganchava no pescoço da ovelha e puxava para fora d'água. Sombra da morte porque elas morriam, não tinha luz, mas o pastor cuidava delas lá dentro. Irmãos, Isaías fala assim, quando passardes pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Repare que o texto fala assim, não fala se passares, o texto fala quando passares. Irmãos, a tragédia, a dificuldade, a luta, a aflição, elas são inevitáveis na nossa vida. Não tem como você não passar por isso. Nós vamos passar. Mas o que o texto está dizendo é que a presença de Deus, ela é inegociável. Na prática, isso aqui significa que a nossa fé não é testada na calmaria. A nossa fé é testada na tormenta. É como um navio que foi construído, todo bonito, um navio seguro, com os materiais mais tops da época. Eles não foram construídos para ficarem atracados nos portos. Eles não foram, eles foram construídos para enfrentar as ondas. Eles foram construídos para enfrentar os ventos. Mas a presença de Deus está ali, e na hora que o barco balança, quando a lógica humana aqui, ela se mostra totalmente insuficiente, é nesse momento que nós precisamos nos apegar à palavra de Jesus, que ele falou assim, vamos passar para o outro lado. É nesse momento que eu preciso me apegar nisso, porque se ele disse que nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Nem ventos, nem ondas, nem tempestades poderão nos impedir de chegar no lugar onde Jesus disse que nós íamos chegar. No versículo 37, ele vai dizer uma coisa tremenda que talvez você e eu passemos por isso todo santo dia da nossa vida. Ele fala assim: e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia.
E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Quando eu olho para esse texto, eu lembro, alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu vim passear com a minha família na cidade de Camboriú. E chegamos em Camboriú, e o meu passeio é diferente da minha família. Eu gosto de passear de carro, eu gosto de ficar dando volta assim na praça. Mas a minha família gosta de aventura. E eles me convenceram a entrar num barco. Como é que é o nome daquele barco lá? Pirata. Barco pirata, lá em Camboriú. E eu já pensei, eu não tinha que ter ido. Não era para eu ter ido, mas eu fui. E eu entrei naquele barco, e aquele barco saiu do porto. Estava tudo bem quando ele estava amarradinho ali. Eu pensei, assim está legal. Mas ele não ficou amarrado, soltaram o trem. E ele entrou no mar, e as ondas estavam altas, e o barco fazia assim, ó. E daqui a pouco ele fazia assim. E quando ele descia, é como se a minha alma tivesse ficado lá em cima. E ele subia de novo. Gente, foi a pior experiência da minha vida. De vez em quando eu passo na beira-mar de Florianópolis, eu vejo aquele barco lá e me dá uma raiva dele. Porque eu passei um medo tremendo aqui. E quando eu olho para esse texto, eu percebo que o que ele está dizendo aqui é que esse medo que eu senti e o medo que os discípulos sentiram revela a fragilidade da nossa fé. Porque você olha para essa cena, o mar se agita, o barco balança, e eu estava lá com medo do barco, e os caras fazendo teatro no meio do barco, e a minha família rindo e brincando, e eu agarrado em tudo que eu podia. E eu olho para os discípulos, o mar se agitava, o barco balançava, as ondas queriam engolir tudo ali, e Jesus estava dormindo. Pensa nisso. Estava tudo balançando e Jesus estava dormindo. E para os discípulos aqui, isso era inconcebível. Eles não aceitavam. Porque enquanto eles lutavam desesperados aqui para não naufragar, o mestre estava deitado, tranquilo, descansando numa almofadinha. Então eles aqui, com muito medo, eles acordam de Jesus com um grito que mais parece uma acusação do que um pedido. Porque eles olham para Jesus: Mestre, não se importa que a gente morra? Quer dizer, o Senhor mandou a gente sair de lá para vir para cá. Nós estamos morrendo e o Senhor está aí dormindo? Mais uma acusação do que um pedido de socorro. E a palavra que foi usada aqui traz a ideia de abandono. Quer dizer, é como quem estava dizendo: Senhor, o Senhor não se importa que a gente está morrendo aqui? O Senhor nos trouxe aqui para morrer? Porque é um contraste aqui, não é? Eles tinham visto o milagre de Jesus, eles tinham ouvido as parábolas de Jesus, eles tinham caminhado lado a lado com o Filho de Deus, mas diante da tempestade, o medo apagou tudo aquilo. Eles tinham visto Jesus fazer maravilhas, eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, por isso que eles andavam juntos, por isso que eles seguiam. Mas quando veio a tempestade, o medo apagou tudo isso da memória deles. E é assim que faz com a gente. Eu estava lá no barco pirata, parecia que não tinha Deus. Parecia que numa daquelas descidas, o barco ia descer, eu ia voar para fora do barco. O medo. É assim com a gente. Quantas vezes diante de uma crise, nós pensamos: se Deus me ama, por que Ele não faz nada? Se Deus diz que me ama, e se Ele me ama assim como Ele diz que me ama, por que Ele não faz nada? Se Ele é poderoso, por que Ele parece que está em silêncio? Olha o que eu estou passando aqui. Olha a minha luta. Olha as minhas faltas. Olha as minhas necessidades. E parece que Deus não está nem aí. E aí eu olho para o lado, vejo os irmãos sendo abençoados, todo mundo sendo abençoado. Irmãos, o problema não é a tempestade em si. Mas o problema é a forma com que nós interpretamos. Porque o medo, ele distorce a realidade. Sabe o que o medo faz? O medo, ele aumenta o tamanho das ondas. E ele diminui o tamanho de Deus. Porque sabe essa onda do barco que eu disse que fazia assim, e fazia assim? Nada disso não. Eram umas ondinhas que faziam assim, ó. Mas para mim é como se eu tivesse subido nas nuvens e descido. Porque a tempestade é assim.
A gente supervaloriza aquilo que a gente está passando e a gente desvaloriza o tamanho do Deus a quem nós servimos. Olha que coisa horrível isso. E aí vem Jesus e fala, em Mateus 6,26, uma coisa que é um tapa na gente. Ele fala assim, ó, olhe para as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, elas não juntam os celeiros nada, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não falta nada para elas. Não são vocês mais importantes que elas? O medo faz a gente esquecer o cuidado diário de Deus. O medo faz a gente duvidar do amor de Deus, que já foi provado lá na cruz. É como se aquela prova de amor de Jesus pregada naquela cruz, como se não fosse nada por causa do medo que eu estou passando. E na verdade o medo sempre vai tentar ocupar na minha vida o lugar que a fé tinha que ocupar. O medo tira de nós. É por isso que na Bíblia tem 365 vezes escritos, não temas. Uma vez para cada dia do ano. Ou será que a gente consegue pensar que isso foi coincidência? 365 vezes está escrito na Bíblia, não temas. O medo, ele sussurra no nosso ouvido, você vai morrer. O medo sussurra no ouvido da gente, você vai passar fome. O medo faz isso. Mas a fé, ela vai responder para nós, se Cristo está no barco, tudo vai muito bem. Se Cristo está no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem. Vai muito bem. Se Cristo está no barco, tudo vai muito bem. É por isso que Paulo, ele declara em Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, irmão, pense comigo. Se os discípulos que estavam vendo Jesus de perto se assustaram, quanto mais nós que o vemos só pela fé, não vemos só com os olhos. Eles estavam ali com Jesus. Jesus cura o cego, eles estão vendo. Jesus expulsa os demônios, eles estão vendo. Jesus levanta o morto, eles estão vendo tudo isso. E para eles foi difícil. E é por isso que o texto aqui, ele vai deixar muito claro, não permita que o medo seja maior que a sua confiança. O medo pode até ser natural, mas a fé, ela é sobrenatural. O medo paralisa, a fé, ela impulsiona. O medo grita de desespero, mas a fé, ela sussurra esperança na nossa vida todo dia. O medo, ele revela a nossa fraqueza, mas a fé revela o Deus que está acima de nossa fraqueza. Sabe qual é o desafio para a gente? Quando as tempestades surgirem, não pergunte apenas, Deus, por que está acontecendo comigo isso? Não, mas declare, Senhor, eu sei que o Senhor está no barco. E isso é suficiente para mim. Eu sei que o Senhor está aqui. E se o Senhor está aqui, eu sei que quer pereça, quer não pereça, o Senhor tem o melhor para mim. Isso é fé. Uma outra coisa, versículo 39, diz assim: ele, despertando, repreendeu o vento e disse: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Sabe que isso aqui me ensina que Jesus tem autoridade sobre o vento, Jesus tem autoridade sobre o mar, mas Jesus tem também autoridade sobre o nosso coração. Imagina essa cena aqui, os discípulos gritando, a água entrando no barco, o barco balançando, e de repente Jesus se levanta. E Jesus não se levanta aqui desesperado. Jesus, ele não se levanta e vai correndo, eu não tinha visto, parei onde tem um balde para eu ajudar a tirar água. Não, Jesus não fez nada disso. Ele não começa a correr de um lado para o outro, ele simplesmente fala. E uma palavra do Senhor foi suficiente para calar o vento e acalmar o mar. E a expressão usada por Marcos aqui, para esse acalma-te, que Jesus fala para o mar, é a mesma expressão usada lá em Marcos 1,25, quando ele manda o demônio ficar quieto. É a mesma coisa. A mesma palavra quando ele fala para o mar, acalma-te, e uma tradução mais literal, ele fala, cala a boca.
É a mesma palavra que ele usa lá para o demônio. É como se ele dissesse para o mar, cala a boca, e o mar obedeceu. Isso aqui, meus irmãos, não é apenas autoridade sobre a natureza. Não. Mas também é uma revelação espiritual de que o mesmo Cristo que domina o caos físico, ele domina também o caos espiritual, porque Jesus é o Senhor de tudo. E muitas vezes, as batalhas que você está enfrentando, as batalhas que eu enfrento na minha vida, são batalhas espirituais, do inimigo querendo nos destruir, querendo fazer nós murmurarmos contra Deus, querendo fazer nós dizermos para o Senhor, Senhor, eu faria melhor que tu. Eu queria acalmar a tempestade também do lado de dentro, porque às vezes, meu irmão, minha irmã, o vento lá fora até assusta, mas o vento que realmente nos derruba é aquele vento que vem de dentro de nós. São aquelas coisas que estão dentro de nós. É por isso que Filipenses 4, 7 diz assim, ó, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Note porque primeiro o coração, depois a mente. A paz de Deus guardará os vossos corações e as vossas mentes. Primeiro o coração, depois a mente. Porque a verdadeira tempestade que Jesus veio acalmar não é só do mar da Galileia, mas a tempestade que Jesus quer acalmar, muitas vezes é a tempestade do seu coração, do meu coração. Estamos aflitos, estamos murmurantes, estamos incrédulos. Quantas vezes nós estamos assim? Por fora nós mostramos firmeza, mas por dentro nós estamos sendo engolidos pelas ondas das preocupações. Porque preocupação é você se ocupar de alguma coisa que nem aconteceu ainda. Eu estou preocupado em algo que provavelmente nem vai acontecer. Falei já para os irmãos que eu vi uma pesquisa uma vez que dizia que 84, alguma coisa por cento das coisas que nós nos preocupamos não acontecem. Quer dizer, eu me preocupo com alguma coisa e isso nem acontece. Nem acontece, eu sofri à toa. Um diagnóstico médico que chega de repente, uma conta que nós não temos como pagar, uma situação familiar que foge do nosso controle, a alma fica agitada. Mas quando Jesus fala, até esse caos dentro de nós, ele precisa se calar. Nós precisamos acreditar na providência do Senhor. Amém. Sabe, a paz verdadeira, ela não vem de dentro para fora. Não. Os gnósticos dizem que o teu Deus está dentro de você. E eles dizem que a paz ela vem de dentro para fora, porque o teu Deus está dentro. Cuida com aquele cumprimento que bota as duas mãos assim, embaixo da cabeça, assim, sabe? Cuida. Aquele cumprimento é um cumprimento gnóstico, que significa exatamente assim: o Deus que há em mim saúda o Deus que há em você. É por isso que a paz verdadeira ela não vem de dentro para fora, mas ela vem de cima para baixo. Ela vem de Deus, é o Senhor que fala ao coração, Ele vai dizer para você e para mim: acalma-te. Acalma-te. Talvez você não consiga acalmar a tempestade ao seu redor, talvez você não consiga mudar as circunstâncias, mas você pode acalmar o seu coração e saber que Ele é Deus e que Ele está no controle das coisas. É Ele que faz. E a última coisa, versículo 41, diz assim: e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe o que ele nos ensina aqui? A tempestade, ela nos revela quem é Jesus. No início, os discípulos estavam dominados pelo medo da tempestade, mas agora estão tomados pelo temor diante de Jesus. Porque a crise, ela transformou aqui em revelação. E eles não apenas sobreviveram, mas eles saíram dali com uma visão profunda de quem era Jesus.
Porque esse temor que o texto fala aqui não é pânico, não é medo, mas esse temor que o texto fala é reverência. Reverência. É o reconhecimento de que Jesus não é apenas um mestre sábio, mas é o Senhor da natureza, é o Deus encarnado que mora dentro de você e mora dentro de mim. Irmãos, Abraão reconheceu a Deus como Jeová Jireh no Monte Moriá. Gideão, ele reconhece Deus como Jeová Shalom em meio à guerra, lá em Juízes 6. Jeová Shalom, Deus é minha paz. E os discípulos, eles conheceram Jesus como o Senhor do vento e do mar naquela noite. A tempestade que nós tememos, ela pode ser o altar onde Deus vai se revelar de maneira inédita na sua vida. A tempestade que você tem medo, a tempestade que você reclama, a tempestade que a gente murmura, pode ser um altar onde Deus vai se revelar para nós. O texto ele termina com uma grande pergunta que ecoa até hoje. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E essa aqui é a pergunta central do Evangelho de Marcos. Quem é Jesus para você? Ele é apenas um mestre? Ou ele é o Senhor que governa o caos? Talvez na sua vida, na minha vida, talvez na nossa vida esteja como esse barco aqui. Ventos fortes, água entrando, medo dominando. Mas hoje a gente pode ouvir a mesma voz que acalmou o mar dizendo para nós: acalma-te. Sabe qual é a água que afunda o barco? Não é a água do mar. A água que afunda o barco não é a água externa. A água que afunda o barco é a água que entra para dentro. O que afunda o barco é a água que entra dentro dele, não a que está lá fora. Então, cuide da água que vai entrar dentro do seu barco. Porque, no final das contas, o barco que tem Cristo pode até balançar, mas não afunda. O barco que tem Jesus pode passar por lutas, pode passar por aflições, pode passar por perdas, pode passar por muitas coisas. Mas se ele tem Jesus, ele não afunda. Aqueles discípulos não acreditaram, eles acordaram Jesus. Olhando pela lógica, aqueles discípulos podiam preparar um banquinho, sentar e ficar tranquilos. Porque o barco podia balançar para tudo que é lado, ele podia entrar água, podia vir vento, raio, trovão, mas Jesus estava lá. E quando Jesus está no barco, ele não afunda. Vamos levar esse ensinamento para a nossa casa, para a nossa semana. Jesus está no seu barco? Então tudo está muito bem. Tudo está muito bem. Vamos orar.